Oi! Estamos no ar, mais uma vez me encontrando aqui com você e eu com a mesma alegria de me encontrar a cada semana. Um beijo muito especial para você que já está aí esperando por nós. Muito obrigada por sua parceria aqui com a gente, que delícia! Me sinto muito feliz de ter um espacinho aí na sua agenda a cada semana, quando você para nos acompanhar, para nos assistir. Quem nos acompanha ao vivo, como acontece todas as terças-feiras às 9 da noite, ou a quem se programa para até assistir as reprises também. É muito prazeroso fazer esse trabalho, tendo você aqui com a gente, sabendo que cada tema é do seu interesse, às vezes para a sua vida, às vezes para a vida do outro, para ajudar a outras pessoas. E isso é realmente muito, muito especial para a gente, fazer um trabalho que tem repercussão aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje nós vamos falar sobre maternidade, ainda estamos nesse mês em que se fala a respeito de ser mãe, então estamos aproveitando para falar ainda mais sobre esse tema tão especial. Agora vamos falar sobre aquelas mulheres que desejam ter filhos ou estão se preparando para ter filhos. E aí, como lidar com parto, gestação, filho, filho, como é lindo ter filhos, mas também de grande responsabilidade. Vamos falar sobre parto normal ou cesárea. Qual é a melhor indicação? Como lidar com essa dúvida, com essa questão? E com os imprevistos? Sim, eu quero você aqui conversando aqui com a gente, deixando o seu recadinho na nossa página no Face, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Combinado assim? Você faz a sua pergunta, muita gente já deixou perguntas aqui e as minhas convidadas de hoje prontinhas para responder. A primeira delas é a primeira vez que vem aqui no nosso programa, doutora Heloísa, bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, doutora Heloísa é médica obstetra, então qualquer pergunta da área manda aqui pra gente no programa de hoje. Queremos ajudar você a pensar sobre essa questão da maternidade, gestação, parto, quais são suas dúvidas? Volta aqui comigo hoje, ela esteve na primeira semana do mês de maio, a Tatiana, ela é enfermeira obstetra. Volta aqui comigo, bem-vinda. Obrigada, Darlide, boa noite a todos. Doutora Heloísa, como médica obstetra, eu estava conversando, inclusive, com a Tatiana, mais precisamente sobre o tema, e ela falou assim, Darlide, precisa haver um planejamento, um plano de parto. Na vida precisa de plano para tudo, né? Precisou de um plano para casar, precisou de um plano para ficar grávida, apesar de que algumas vezes vêm as surpresas, mas tudo que é planejado sai melhor, acontece melhor, né, doutora? Sem dúvida. A mulher, quando engravida, ela... junto com a gravidez vem um monte de dúvidas, angústias. A partir do momento que ela descobre que está grávida, vem muitos questionamentos que, aos poucos, durante o pré-natal, ela vai conseguindo elaborar. E eu acho que, junto com o obstetra, conversando com outras pessoas, vai conseguindo entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala um pouco de plano de parto, na verdade, é para a mãe colocar no papel ou tentar trazer aquilo para a obstetra que ela atende os sonhos dela com relação ao parto, as expectativas que ela tem com relação a isso. Então, o plano de parto, na verdade, ela vai elaborar durante quase todo o pré-natal, trazendo as expectativas dela de uma forma mais objetiva, para que a gente consiga tentar atendê-la da melhor forma, entendeu? Mais ou menos isso que é o plano de parto hoje em dia. Ok. Tatiana, como é que se prepara para o momento do parto? Você, como enfermeira obstetra, acompanha até mais de perto do que a própria médica, né? Ou o próprio médico, enfim. Como é que se prepara para o parto? Então, esse preparo começa no início da gestação mesmo, né? A mãe que quer ter um parto normal, ela já... Ou, né, a mãe, assim, ela já tem essa... Não é querer, né? Todas é para ter um parto normal, né? Então, assim, a tendência é continuar lidando com o seu corpo como você já lidava, se você já lidava bem com ele. Então, você tem que cuidar de você, porque você está cuidando, além de você, de uma outra vida que está dentro de você, né? Então, cuidado com a saúde, com a alimentação, muita ingesta hídrica, aumentar bastante a quantidade de líquido, né? Exercício físico também, porque tudo isso, esse preparo todo que você faz, depois, na hora do parto, é um trabalho mesmo. E para o trabalho de parto, você vai estar mais pronta para viver aquele momento, né? Então, cuidar de você e do seu bebê desde o início da gestação para estar preparado para este momento, né? E quando você fala de hidratação, nós podemos pensar mais precisamente na ingestão de água, né? Isso então, mesmo. Líquido, água, sempre em quantidade. Refrigerante, né? Sucos lotados de açúcar. Com certeza, com certeza. Ia comentar, doutora. Que é importante mesmo a mãe se cuidar durante a gestação. É um período onde o corpo dela vai mudar muito, ela vai sofrer modificações que ela
provavelmente nunca teve no corpo. Então, se ela tomar conta para que todo esse período de 9 meses seja de uma forma mais saudável, ela consegue chegar ao final da gestação saudável e muito mais preparada até para um parto normal. Hoje a gente até recomenda no final da gestação, assim, depois de umas 28 semanas, começar a preparar, fazer um exercício mesmo para isso. Então, tem exercícios específicos para parto. Então, a mãe hoje consegue procurar profissionais que vão trabalhar o corpo dela pro parto normal, que é uma coisa que acaba ajudando muito a gente no momento do parto. Então, fisioterapia, né? exercícios, pilates, exercícios específicos que vão trabalhar o períneo, relaxamento perineal, respiração, contração. Ela vai tendo mais noção do que ela vai passar no momento do parto e tudo isso acaba ajudando bastante. Isso ajuda muito a mulher a curtir esse momento, sem dúvida, né? Quando ela está se cuidando, você está curtindo. Se conhecendo, né? Ela precisa conhecer o corpo dela, conhecer as mudanças que estão acontecendo com ela, para ela, na hora, não se assustar com aquilo, não ser tudo muito desconhecido, né? Então, assim, a gente faz todo esse preparo antes de conversar muito com a gestante sobre como vai ser o dia do parto, o que vai acontecer naquele momento. Então, o plano de parto, ele faz isso, né? Ele faz a gestante se remeter ao momento do parto para ela saber como será naquele dia o parto dela, né? Mais ou menos dentro do esperado, né? Do que ela planeja. Bom, então já sabe, né? Essa é a conversa de hoje. Manda aqui mais perguntas, daqui a pouquinho já dou mais atenção a você que deixa o seu comentário ou pergunta aqui nas redes sociais. E pra gente é sempre muito bem-vinda. Nossa página é novotempo.com/semtabus.nt. Nossa conversa hoje com a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, que eu tive que anotar direitinho para não me confundir, e com a Tatiana Lima, que é enfermeira obstetra também. Quando se fala em parto, a questão é parto normal ou parto cesáreo? Ou cesariano, como que se diz? Cesáreo? Como escolher? É uma questão de escolha? Dá para colocar isso no plano de parto? Como é que fica? Teoricamente, todas as mulheres podem ter um parto normal. Essa é a evolução da natureza, enfim, é a coisa mais natural que tem é a mulher ter um parto normal. Hoje em dia, é até um tema polêmico, porque o Brasil aumentou muito o índice de cesárea, algumas necessárias, outras, muitas não. Então, mas, a princípio, toda mulher, a partir do momento que ela engravida, ela tem total condições de ter um parto normal, a não ser que aconteça realmente alguma intercorrência mais para frente que impeça que isso aconteça. Então, se a gente esperar uma gestação saudável até o final, muitas vezes ela vai evoluir para um parto normal, naturalmente, e aquilo vai evoluir, a maioria das vezes vai correr tudo bem, vai ser a evolução natural das coisas de ter um parto desse. Mas acontece que há muita indicação por parto cesáreo, a gente sabe por questões sociais, por questões financeiras, por, enfim, outras questões também, mas o que dizer a respeito de parto normal? Em relação à cesárea? Em relação à cesárea e para a saúde da mulher, do bebê. Da diferença, né? Então, assim, existem muitas diferenças. É claro que, assim, a mulher tem esse sonho de ter o parto normal e, às vezes, por alguma coisa que aconteceu durante a gestação ou no final, foi mudado esse sonho dela e a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Quando a gente fala assim, não, ela não teve... Às vezes não foi por escolha dela, né? Então, assim, existem diferenças que a gente vê, eu vi na minha vida prática mesmo. Eu tive uma cesárea e os outros 3 filhos que eu tive foram de partos normais, né? Então, assim, a minha recuperação foi muito diferente. Há quem fale que também teve cesárea e que teve uma ótima recuperação, né? Mas eu senti muita diferença na recuperação do meu corpo, no meu bem-estar, em questão de dor, em tudo, para mim foi muito melhor, né? E para o bebê, Darleide, faz toda a diferença ele passar pelo processo de trabalho de parto, né? Para o bebê e para a mãe. Né? São vários hormônios que são liberados ali durante o trabalho de parto, né? O vínculo mesmo daquele trabalho de parto, de você sentir tudo o que está acontecendo durante o trabalho de parto com você e com o seu bebê, a mãe passar por esse processo de conhecimento do corpo dela, né? De sentir as contrações, cada contração que você tem, você sabe que é seu bebê chegando mais perto de você, cada contração que você tem ajuda o bebê a liberar um hormônio, né, chamado cortisol, que faz trabalhar mais o corpinho do bebê, o cérebro do bebê, que oxigena melhor aquele cérebro do bebê. Então, tudo isso é um processo natural, é o que Deus fez, né? E que toda mãe deveria passar. É claro que existem as exceções, e é para isso que a cesárea existe, né? A gente fala, né, no meio obstétrico, a cesárea ela é uma emergência, é um procedimento de emergência. Então, se a mãe teve algum problema de saúde, ou se durante o trabalho de parto ocorreu algo que precisou ir para uma cesárea, aí sim é que ela entra, né? Na hora da emergência. Então, assim, agendar uma cesárea ou marcar uma cesárea por questão de gosto, né? Esse não é o indicado.
né? Então, quais são os riscos de uma cesárea agendada, por exemplo, sem necessidade? Deixa eu só trazer um pouquinho, Complementando, complementar um pouquinho. É que tem uma coisa que é importante a gente, como médico, também, que é respeitar um pouco a vontade do paciente, sempre. Então, quando tem uma paciente que fala, olha, eu quero cesárea de qualquer jeito, eu acho que é importante também entender o porquê que ela está pedindo aquilo. Às vezes ela viveu alguma experiência ruim, ou alguém viveu uma experiência ruim. Verdade. E talvez explicar para ela enfim, o porquê de não fazer, ou enfim, o processo todo, e também deixá-la decidir de uma certa forma, se for isso que ela realmente queira. Às vezes ela tem medo Sim. mesmo, né? Esse trauma gera medo. talvez Não é para esse pré-natal, esses 9 meses, é justamente para isso, né? Para você conversar e tirar esses medos, né? Sem Mostrar dúvida. para ela quais são as seguranças de um parto normal e para que a cesárea serve. Tirar alguns tabus, né? que tem também, Isso, né, com relacionado certeza. a isso. Agora, se ela optar muito mesmo por cesárea, o que a gente recomenda é que pelo menos ela entre em trabalho de parto. Não seja agendada, a não ser que tenha alguma indicação obstétrica para que seja agendada. Então, porque a cesárea agendada, ela tem, enfim, tem o seu papel em alguns momentos, quando você tem alguma intercorrência que precise, não dá para esperar muito mais, enfim, tem algumas situações obstétricas que isso é necessário, mas se não, ela tem um bebezinho ali que não tem nada, de repente você agenda, vai lá e tira o neném. Claro, a grande maioria não acontece nada, de fato não acontece mesmo, mas o bebê não passou por todo aquele processo de liberação de alguns hormônios que prepara o pulmãozinho. Então, às vezes, a gente tem os desconfortos respiratórios que são transitórios, mas eles acontecem, vem decorrente da cesárea agendada. Então, o bebê está dentro do líquido, recebendo todo o oxigênio da mãe, de repente sai, sem que tenha passado por nenhum processo para isso e vai para o meio externo. Se isso acontece após 40 semanas ou muito próximo, o risco é pequeno, mas existe. Sempre existe um risco de ter um desconforto respiratório, ele não se adaptar a ter que respirar enquanto ele estava ali dentro, estava tudo bem, a hora que sai tem esse desconforto, aí tem que ajudar, entrar com oxigênio, ficar numa isolética com a temperatura um pouquinho aumentada. Então, na verdade, o ideal mesmo que se a paciente quer mesmo cesárea, é que você espere pelo menos entrar em trabalho de parto. Porque, de alguma maneira, essa cesárea agendada é uma antecipação a um processo natural, né? Sim. Então, com certeza, há algum tipo de prejuízo, grande ou Claro. pequeno, sendo próximo à finalização do período gestacional, menor, mas existe. Existe. A não ser quando você tem realmente uma indicação, que a gente está Entendi. falando de uma coisa diferente, né? Se sim. isso acontece, aí o prejuízo às vezes vamos dizer, teria mais prejuízo deixá-la dentro do que Claro. tirar o nenê, é outra questão. Mas dentro de uma gestação saudável, não tem porquê. É como a Tatiana disse, é emergencial, né? Agora, Sim, sem dúvida. E a cultura, Darleide, no Brasil é assim, entrou no 9º mês, que é quando? Quando você faz 36 semanas, você entra no 9º mês. Então, assim, entrou no 9º mês, mas seu bebê ainda não nasceu? Né? Então, assim, não é isso. A gestação, ela completa os 9 meses, então ela entra no 10º mês. Né? Com 40 semanas, seu bebê está pronto para nascer. Geralmente, a mulher vai entrar em trabalho de parto com 40, 41 semanas. Então, tem essa coisa da família inteira, de todo mundo ficar do seu lado 38 semanas, mas não agendou cesárea ainda. É com 38 semanas que a gente agenda. Então, assim, não tem essa, né, de agendar. Seu corpo precisa mostrar o sinal, né, de que ele está pronto. É muita ansiedade. Né? Demais. Família. Então, isso é bom a gente já falar e deixar bem claro, né? A maioria das gestantes entra em trabalho de parto com 40 semanas, né? Ou mais. Ou mais, doutora. A partir de mais. 40 semanas ou 41, né? Então, assim, eu mesmo posso dizer dos meus casos, todos foram com 40 e 41 semanas, né? Então, diminui essa ansiedade, gente, então né? isso é muito sério. Se, então, eu agendo para tirar na 38ª ou 9ª semana, 2, 3 semanas mais esse neném ficaria lá recebendo tudo. Engordando mais. Sim. E outra coisa, né, doutora Heloísa, que tem também, a gente tem sempre uma margem de erro de 2 semanas, né, para mais ou para menos, Existe né? sempre uma margem. Hoje em dia, com o Existe, ultrassom, a gente consegue ver desde o comecinho a gestação, então você consegue ter mais certeza do tempo mesmo de gravidez. Mas, às vezes, nem sempre é aquele tempo mesmo. Então, ainda pode ser um pouco menos até, de 38 semanas, 39 semanas. Você pode estar agendando uma cesárea com 36 semanas, 37, né? E isso, assim, eu, como enfermeira obstetra, que vejo depois e cuido de amamentação, um dos piores problemas, tirando esses que são os mais graves, de UTI, do bebê ficar em respirador e tal, porque o pulmãozinho dele ainda não estava pronto para respirar sozinho, é a amamentação. Né? Ele ainda não está pronto para sugar, ele ainda não tem força suficiente para isso. Então, a gente precisa fazer uma complementação, ajudando o bebê até ele ter força para mamar, sabe? Tudo porque ele saiu da barriga antes do tempo. Porque o corpo não deu esse sinal de pronto, eu estou pronto para nascer, agora eu vou nascer. Né? Então, assim, a gente precisa esperar e respeitar o nosso corpo. Né? Uau!
Muita coisa para a gente aprender ainda, detalhes, né, que a gente vai deixando passar e a gente não vai entendendo muito bem, não. E muitas vezes leva em consideração o medo da mãe, né, o que ela carrega na memória, que todo como mundo dizia a fala doutora do lado, Heloísa, né? a família, Eu acho que o os que amigos mais falam. A pesa família é fica isso, muito né? ansiosa. Mas, gente, vamos pensar no neném, né, pobrezinho. É o principal, né? É isso. Bom, vamos lá então, algumas participações ali de casa. Você que é bem querido, bem querida com a gente e participa. A Vanice lá de Porto Alegre. Puxa, ela disse que deixou um recadinho no Face dizendo que não está assistindo a gente agora. Que dó. Mas nós estamos na internet, gente. Avisa para os amigos que a nossa programação fica em tempo real. Você pode, linkado com a gente, acompanhar a nossa programação o tempo inteiro. A Rafa Carvalho dizendo, Eba, tô aqui da Leide coladinha com o consultório. Esse tema me interessa muito, pois tenho sonhado muito com esse momento em minha vida, junto com meu amado esposo. Parei de tomar remédio em dezembro, mas estou esperando, espera. Acontece um tempo de espera que varia muito, né? Tem mulheres que já engravidam na sequência. Assim, se a gente for seguir as estatísticas, até 1 ano é normal ela não engravidar. Então, assim, às vezes a mulher para de tomar anticoncepcional e acha que vai acontecer no mês seguinte ou logo no outro mês, e começa a gerar uma ansiedade nela, no esposo, na família. E às vezes até 1 ano não acontece. E aí quando gera ansiedade, aí que atrasa o processo, pior né? ainda, sem dúvida. Então calma, amiga, curte aí esse tempinho que nem vai chegar. Flávia dizendo, que tema legal, estou esperando meu bebê nascer, se Deus quiser, será de normal e humanizado. Fala um pouquinho a respeito de parto humanizado. O que é exatamente o parto humanizado? Eu acho que hoje em dia a gente tem falado muito sobre esse assunto, né, de humanizar. E essa palavra, humanizar, é você respeitar a pessoa. Né? Então, assim, respeitar a pessoa, respeitar o bebê e fazer de tudo para que aquilo seja feito da forma mais natural possível, respeitando os dois como pessoas. Né? Então, como a gente costuma fazer nossos partos, né? Primeiro, a mãe faz esse plano de parto em que ela coloca as vontades dela e a gente vai tentar seguir no máximo as vontades em que ela coloca ali naquele plano de parto para que ela seja parte ativa desse parto, que ela trabalhe pelo parto dela, né? Depois, assim que o bebezinho nasce, a primeira coisa que a gente faz é colocar esse bebê em contato com a mãe, né? Então, ele já é colocado, a primeira coisa já em contato com a mãe, e a mãe já sente aquele bebê e já tem aquele reconhecimento na mesma hora, né, Darleide? Que é incrível, que assim, é o que acontece, né, no meio animal mesmo, e a gente vê aí, assim, o quanto isso é nosso também, né? E a gente às vezes deixa passar. Então, assim, é importantíssimo esse momento de interação entre os dois, mãe e bebê. Nesse momento, geralmente, a gente não clampeia o cordão e nem corta o cordão. Por quê? Aquele sangue, aquele oxigênio que ainda está passando no cordão para o bebê, ele ainda vai continuar passando, então o bebê ainda vai continuar recebendo. Então, por isso que, assim, muitos dos partos que a gente faz, a gente já até avisa a mãe, seu bebê não vai chorar assim logo que ele nascer. Porque ele não estranhou onde ele estava. Ele já foi logo primeiro para a mãe dele. Então, ele já sentiu e já ouviu o batimento que ele estava acostumado a ouvir sempre dentro da barriga. E aí, ele ainda recebeu o oxigênio que ainda estava no cordão. Então, ele não assusta, de repente, precisa começar a respirar sozinho, né? Então, ele ainda recebe aquilo. Depois que o cordão para de pulsar, aí a gente clampeia e aí se corta o cordão, né? E aí, a gente já coloca aquele bebê para tentar mamar já na hora que ele nasce mesmo. Então, deixando ele ali em contato com a mãe, chegando mais perto da mãe. E é incrível como ele mesmo vai achando o caminho e já começa nesse processo, né? Que lindo. Então, é muito lindo mesmo. A própria amamentação na sala de parto libera um hormônio que ajuda a contrair o útero. Então, é fisiológico isso. Você está tentando, está já colocando, estabelecendo vínculo mãe e filho, começando a colocar o bebê, ele vai sugando direto. E com isso já libera um hormônio que auxilia, um hormônio que é a ocitocina, um hormônio natural que auxilia na contração uterina e com isso ajuda na saída da placenta, diminui todo o sangramento que tem. Então, é uma coisa Então, vocês estão falando desse momento em que o bebê entra em contato com a mãe. Esse contato tem benefícios diretos e imediatos para a mãe. Tem. Naquele momento. Tem. E o menino, claro, e o bebê já... Gente, e aí, quando ele começa a sugar, é isso. Ele começa a sugar e a mãe começa a produzir ocitocina, que vai contraindo o útero. E aí faz todo esse processo, né? Então, assim, é muito lindo. O processo é muito fisiológico. Eu falo, para todo mundo, eu falo assim, o meu trabalho é muito lindo porque eu participo do momento mais lindo da vida das pessoas, né? E eu sinto isso mesmo, assim. É uma alegria. Eu falo, a gente pode ir em qualquer horário da madrugada, porque geralmente é de madrugada, né? Que nós estamos lá. E a gente passa de 10 a 15 horas. Isso é muito importante a gente falar também, porque é um trabalho de parto, ele é demorado, geralmente, né? São
raros os que a gente fica 6, 4 horas, nem teve, acho que o mínimo 6 horas. A maioria é demorado. E a maioria é muito demorado, Os mas... meus foram rápidos. Foram? Ah, é pena que a gente não pegou você. 6. Mas geralmente não é assim, Que não é o varia normal. muito, Né? mas A maioria demora. Isso é uma coisa boa pra gente falar também, para as pessoas não ficarem nessa expectativa e naquela coisa de filme, né, Darleide? Rompeu a bolsa, tem que sair correndo, meu bebê já vai escorregar e vai nascer. Não é assim. Né? O bebê não é, escorrega, não. Não é tão rápido esse processo, né? E elas sempre ficam com isso na mente, porque tem muito isso. A mídia influencia muito. Ah, gente, se né? bem que eu vi essa semana passada uma reportagem de uma mãe que entrou, rompeu a bolsa e ela disse para o marido, chama o carro, né? Tira o carro da garagem e me leva. E o neném nasceu na garagem. Olha, eu vi. essas não chegam perto E ela da ficou gente. muito triste, porque o neném nasceu na garagem, Tadinha, ai, que gente. dó. Não, O plano dó. de parto não... Mas Essa era o cavalina. primeiro. Às vezes, quando já teve mais de 1 ou 2 partos normais, realmente é mais Facilita rápido. a passagem do neném. Então a gente avisa, olha, começaram os primeiros sinais, vai. Mas numa primeira gestação, a chance disso demorar bem mais, ou de demorar horas, é muito grande. Quais são os sinais que são assim, os indicativos de que não, agora é a hora? É só a bolsa? Porque o que parece, todo mundo pensa logo, não, quando a bolsa romper, tá na hora. Não. Tem outros sinais, mas também tem muitas mulheres que erram. Chegam lá no hospital, o médico fala assim, querida, é a hora ainda não, volta Ainda pra não, casa. pode voltar. Acontece muito, né? Quais são esses sinais? Então, a bolsa estourar, nem sempre ela estoura. Aliás, às vezes ela vai estourar na hora que o neném está saindo. Então, ela é um dos sinais, né? Existem alguns sinais que são importantes. Acho que o mais frequente é a contração uterina. Então, ela começa a sentir que a barriga endurece. Normalmente, nas primeiras contrações, ela não tem tanta dor, é um desconforto. Então, ela percebe que endurece e dá esse desconforto. Esse endurecimento, ele dura de 30 a 40 segundos e ele vem a cada 10 minutos, 5 minutos, eles vão se tornando mais frequentes. E daí, com isso, ela consegue perceber que tem alguma coisa que está diferente no corpo dela. Normalmente é nessa hora que a paciente entra em contato com a gente. A gente monitora um pouco, olha, presta atenção, vê se é isso mesmo, se realmente não para, porque é comum ter um pouco de contração e parar. E principalmente em quem nunca teve filho, acontece isso no primeiro parto. Então, é irregular. Até o momento que realmente começam as contrações frequentes, vem a cada 5 minutos, 10 minutos, e normalmente vão se tornando um pouco mais doloridas. Esse é o momento de ir para o hospital. Às vezes vai chegar lá e está com 3 centímetros, 4 centímetros ou mais, mas quando as contrações já estão regulares, é um momento de alerta, de realmente ir para o hospital. A doutora é tão cuidadosa com as palavras, né, doutora Heloísa? Ela diz assim, vão se tornando um pouco mais doloridas. Não, elas vão doendo bastante. A gente sabe quando. Mas Para não assustar, Eu entendo. Mas sabe uma coisa que a gente vê, Darleide? Se a pessoa está preparada para esse tipo de dor, então se a gente já conversa durante a gestação inteira, ela já sabe trabalhar com essa dor. Então ela vai saber que a dor vai vir e é isso que a gente fala, ela tem um pico. Esse pico ele dura uns 20 segundos, às vezes 10 segundos no início, né? Então assim, o pico de dor mesmo não é tanto tempo e vai depois você vai ter uns 10 minutos aí de intervalo, ou então 5 minutos para passar por esse pico de 10 a 20 segundos de novo de dor. Né? Então, é você saber e já ir mentalizando isso, colocando que cada contração e cada dor daquela é importante porque está chegando mais perto de você ver a carinha tão desejada do seu bebê. Né? Então, assim, se você consegue trabalhar isso durante toda a gestação, é muito mais fácil de na hora você não se assustar com esse momento. Né? Acho uma coisa importante para a gente falar, Darleide, é assim, as mães que já chegam a 40 semanas, e aí, eu não tive nenhum sinal de trabalho de parto, né? O que eu posso fazer para ajudar esse trabalho de parto, né? Então, assim, coisas que a gente costuma falar muito, né? Para ela caminhar bastante, subir bastante escada, né? Isso faz muita diferença, porque qual que é a cultura nossa aqui? Então, assim, tá no final da gestação, aquele barrigão e tal, repouso, né? Faz repouso, né? Descansa e tal, e aí a gente já é completamente diferente. Não, repouso de jeito nenhum. Vai sair para passear, vai no shopping, sobe de escada, nada de elevador, né? Então, assim, uma coisa também que ajuda bastante é namorar, né? E depois pode aproveitar, porque depois você vai ficar um tempo sem mesmo. Então, assim, namore bastante, saia bastante para caminhar, suba bastante escada. Isso faz toda a diferença para você realmente entrar em trabalho de parto da forma natural. Mas namore que você está dizendo, beijo, abraço, sexo, mas não? Relação sexual mesmo. Estimula. Estimula, assim. Muitas mulheres têm dificuldade, e maridos também, que têm medo de machucar, medo de tocar. Né? Então, assim, definitivamente o casal não. tem que se respeitar nesse Não tem momento, problema. mas problema não tem. A gente só suspende relação sexual se você tem alguma intercorrência
que aí isso acontece em alguns momentos, mas o médico orienta, olha, não pode ter relação nesse momento. Mas se está numa gestação, tudo bem, para entrar em trabalho de parto é benéfico, não tem problema nenhum. Faz bem. Faz bem. Faz bem. Muito bom. Rafa Bezerra dizendo, gostaria de acompanhar o programa. Um beijo para você, Rafa. Marli, oi, Darleidinha. Adorei, Darleidinha. Beijo, Marli. Amei o tema, minha irmã está grávida de 1 mês, estamos todos ansiosos. Olha, a família ansiosa. A família ansiosa. Mas é isso aí, é isso mesmo. É uma torcida. Às vezes, durante o trabalho de parto, eles ficam batendo na porta. E aí? Não nasceu? Não, calma. Isso, assim, isso é um bom recado para a gente dar para a família, né? Respeite o tempo do bebê, deixa essa mãe e esse pai curtirem esse momento, que a hora que ele nascer, todo mundo vai curtir junto. Mas, assim, essa atenção que a família coloca em cima da mãe e do pai deixam eles muito inseguros. E aí é quando eles começam a cobrar o obstetra, né? Você não vai fazer nada? Porque minha família está cobrando, minha mãe está cobrando, minha avó está cobrando. Então, assim, tem esse tempo, a gente precisa esperar. E se a família inteira colabora, né, dando esse tempo de o bebê mandar o sinal de que, opa, agora eu quero sair, então a família inteira colabora, né? E não deixa essa ansiedade no casal. Perfeito. Ainda tem mais conversa boa depois do intervalo. Nós vamos fazer a nossa pausa rapidinho, só 2 minutinhos e já voltamos. Vou dizer para você que nesse final de semana teremos caravana da Novo Tempo em Macapá. Vou dar mais detalhes depois do intervalo. Pessoal aí em Macapá, ligadinho. Outro compromisso na agenda no sábado à tarde, mas nem pensar. Temos encontro marcado com você. Tem VT aí? Joga pra gente então. É depois do intervalo, como eu tinha prometido, né? Tá bom. Por enquanto, antes de ir para o intervalo, olha só, a revista Fique Leve é a nossa dica do consultório de família para você entrar no nosso site, novotempo.com/consultório de família. Fique Leve. Do que se trata? Fique Leve, saúde mental, física e espiritual. Para você que está grávida, ótimo, cuidar da saúde. Para quem deseja ficar grávida ou em qualquer outra situação, é jovem, adulto, idoso, velhinho, velhinha, não tem problema. Se cuida da saúde, cuida, né, da vida. E aí vive melhor cada fase, sendo feliz, sozinho e com a família, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalinho, já voltamos. Agora há pouco eu acho que eu comentei a respeito do, em vez de eu falar consultório de família, falei sem tabus, não foi, Joyce? Foi isso mesmo que eu falei? Tem problema. Tem Sem Tabus, todas as quartas-feiras, às 11h30 da noite, para falar de sexualidade, para falar de sexo. É um programaço também aqui na grade da sua Novo Tempo. Nosso intervalo rápido, já voltamos, conversando sobre parto, gravidez. E a Tatiana vai dar umas dicas hoje, para você que quer ter menino, para você que quer ter menina. Diz ela que funciona. Até já. Como eu disse antes do intervalo, nesse final de semana, neste sábado especialmente, nós estaremos em Macapá. Roda o VT aí para a gente saber mais a respeito da caravana Novo Tempo. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! Aí vai ser no estádio, no Zerão, e a partir das 4 da tarde. Eu diria para você chegar um pouquinho mais cedo, porque vai estar assim, de verdade, garante o teu lugar. Vai ser muito, muito especial estar com você. Quem estará com a gente também aqui da Novo Tempo, o pastor Lanzo, apresentador do Anjos da Esperança, pastor Antônio Tostes, que é apresentador do Saldo Extra, Tito e Leandro Quadros, na Mira da Verdade, a Glauci Cunha, do Caixa de Música, pastor Arilton, do programa Bíblia Fácil, Euzinha, do Consultório de Família e Sem Tabus, pastor Gilson Brito, Além dos Fatos, e o pastor Leidivan, do programa Lugar de Paz. E ainda teremos a cantora Maricel, Cintia Alves e Melissa Barcelos.
vai ficar de fora. Tarde incrível no próximo sábado, dia 23, a partir das 4 da tarde, no estádio Zerão. Combinado assim? Vamos continuando aqui a nossa conversa hoje sobre parto, gestação, sobre aprender a ser mãe, sobre cuidados especiais nesse período tão lindo da vida de uma mulher. Se você tem mais perguntas, manda pra gente, muita gente boa. Achei tão interessante aqui o que a Rosi Prates disse. Ela, ai, que bom, não estou me decepcionando com o tema. Não entendi. Não iria se decepcionar, não. Que ótimo que você está confirmando isso. Ótimo esse alerta, Deus nos fez para ter nossos bebês. Mas a cesariana virou comércio, né? Ela diz. Enfim, estamos aqui conversando hoje com duas profissionais que trabalham diretamente com a mulher, com a família, acaba sendo também com a família, né? Mas com a doutora Heloísa Ferreira Brudniewski, ela é médica obstetra, e também a Tatiana Lima, que é enfermeira obstetra. Então, nós estamos muito bem acompanhadas aqui para aprender mais a respeito. Quando vocês falaram a respeito de amamentação no bloco anterior, chegou uma perguntinha aqui a respeito, pedindo para falar o que realmente significa esse momento da amamentação com a questão do vínculo que é criado entre mãe e filho. A amamentação acho que é o momento de maior vínculo da mãe com o bebê. Assim, quando você acompanha, claro que tem a questão do parto, mas quando você acompanha depois o vínculo de uma mãe amamentando, o vínculo que ela estabelece de olhar e, enfim, com o bebê é uma coisa muito forte. Uhum. Além da amamentação ter a função de alimentar, óbvio, o bebê, é uma coisa que a gente sabe que previne doenças e previne, enfim, até questões psicológicas, já tem muito provado sobre isso. Então, assim, amamentar não é nem só a questão de alimentar, é uma dádiva, entendeu? É um momento muito único da mãe e do bebê, e é um vínculo que se estabelece que não vai embora, entendeu? Eu acho que tem até um quê assim de mistério, né? Tem, alguma coisa que é uma talvez, coisa muito forte. que talvez nem dê para nenhum estudioso verificar exatamente o que acontece naquele olhar, naquele momento ali, porque é um negócio assim divino, né? Claro que respeitando absurdamente aquela mulher que não pôde amamentar. Sem dúvida por N nenhuma, questões. óbvio, Absurdamente, inclusive, eu tenho o maior cuidado de quando falar de maternidade, não esquecer daquela mulher que sonhou em ser mãe, mas não pôde. Fizemos um programa já há 2, 3 semanas a respeito do tema, falando sobre adoção, sobre outras alternativas de maternidade. Então, porque senão a gente acaba excluindo, dizer, quem não sentiu esse amor não sente nada na vida. Não, muito pelo contrário, mas esse é o momento de a gente validar este acontecimento que é extraordinário, né? E a amamentação, Darleide, ela nem sempre é tão simples e tão tranquila como se mostra numa foto ou a mídia mostra. Muito pelo contrário, né? Na maioria das vezes ela é dolorida. E ela machuca, trabalhosa, né? A mãe tem sono, ela tem dor amamentando, muita dor, principalmente nas primeiras vezes. Eu falo que assim, às vezes ela chora de tanta dor. Então, e tem mães que têm pouco leite, parece que não, mas existe isso. Isso não é mentira, não é um tabu. E aí você tem que complementar, isso não é nenhum mal, muito pelo contrário. O bebê tem que crescer, tem que ficar saudável. Então, se não acontecer, não aconteceu. Mas para as mães que conseguem amamentar e que têm aquilo de uma forma muito saudável, vai muito bem. Isso são coisas que a gente consegue ver bem desde o comecinho, né? Eu faço esse trabalho também de orientação à amamentação depois que o bebê nasce, né? E de reparar muito, assim, a orientação que está sendo dada para aquela mãe sobre a amamentação. Então, a amamentação, ela precisa ser realmente em livre demanda, né? Eu escrevo muito isso, assim, nos meus posts, no Dicas da Tati, no Instagram, no Facebook, porque, assim, a gente tem que tomar cuidado em estabelecer horários para a alimentação do bebê. Isso não existe. Isso quem vai fazer é o bebê depois com o tempo, né? Então, assim, a amamentação muitas vezes ela dá errado, ou o leite da mãe diminui, ou alguma coisa desse tipo, porque ela não foi feita em livre demanda assim que o bebê nasceu. Cada bebê tem sua necessidade e ele demonstra a necessidade dele para a mãe. Então, a gente precisa estar atento a isso e respeitar isso. Então, quando o seu bebê chora, quando o seu bebê está abrindo a boquinha, procurando a mãozinha, é porque ele está com fome. Então, a primeira coisa que você vai fazer, a coisa mais simples que se tem, é colocar no peito. O que é difícil nesses primeiros 15 dias, onde o peito realmente dói? O meu, eu posso dizer, Darleide, das minhas 4 vezes, foi dolorida a amamentação. Porque meus bebês pegavam errado? Não, eu trabalho com isso, eu sei como eles têm que pegar, né? Então, assim, tem muita coisa escrita sobre isso também. Se o seu bebê está pegando certo, você não tem como ter dor. Mentira, você tem sim. Porque se o seu bico não é tão para fora, por mais que falem, você se prepara, esfrega bastante com a bucha e tal,
Não existe preparo para amamentação. O preparo quem vai fazer é o seu bebê. É o bebê sugando. É ele que manda ali no momento, É né? só ele, né? E assim, e até às vezes algumas mães têm um bico um pouco mais para fora, outras um bico um pouco mais para dentro e tal. E isso assim, até esse bico ficar da forma adequada para o bebezinho mamar e tal, esse é um processo um pouquinho dolorido nesse começo. Mas eu acho que a mãe tem que ter esse foco de saber que assim, são 15 dias no máximo de uma dor um pouco mais forte e em um mês essa dor acaba totalmente. E aí vai ser um prazer, um momento de vínculo, de amor com você e com o seu bebê, né? É um momento maravilhoso e que muitas vezes a gente precisa de uma assessoria sim, a gente precisa de ajuda sim. E o que a gente tem muito atrapalhando é a gente falando, seu bebê está chorando porque você não tem leite, seu bebê está com fome, né? E assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Não, às vezes ele está chorando porque você está ali só dando de mamar para ele a cada 3 horas, porque foi essa orientação que você recebeu, que seu bebê precisava mamar a cada 3 horas. Ele não pode ficar tanto tempo assim sem comer, cada bebê tem sua necessidade. Tem uns que precisam mamar a cada 1 hora no comecinho, depois eles aumentam para 2, depende do intervalo, tem horas que ele vai querer fazer menos. A gente tem que pensar na gente, Darleide. Você sente fome só a cada 3 horas? Né? Você só, todo dia, toma café da manhã, almoço e janta, sempre? Não, a gente sente sede, a gente sente fome. Às vezes você só quer estar perto da sua mãe, é só o vínculo. Né? Às vezes você quer estar mais quentinho e amamentando você vai estar sentindo isso. Então, assim, pensa que ele acabou de sair de um lugar onde ele estava bem apertadinho, bem protegidinho, e agora ele está todo solto. Né? Todo solto num mundo novo, cheio de luz, de barulho, onde ele não conhecia, e toda essa falta de aconchego dele, na amamentação ele sente. Né? Então, a amamentação é mais só do que esse ato de amamentar. Né? Perfeito. Tem uma coisa que acontece muito, a mãe às vezes recebe muitas informações sobre a amamentação. Entra a avó fala uma coisa, entra uma enfermeira fala outra, daí entra outra enfermeira fala outra, aí o médico fala outra, o amigo fala outra, e assim ela fica confusa às vezes. Mas ela me mandou colocar bico de silicone, a outra me mandou colocar concha, a outra me mandou passar pomada, a outra me mandou não sei o quê. Então, às vezes, pedir uma assessoria neste momento de uma pessoa que você confie e seguir aquelas orientações fica mais fácil para a mãe até para conseguir amamentar, porque muita informação vai deixando ela confusa, ansiosa e dificulta. Muito bom. E ainda, eu quero dizer só 2 coisinhas. Uma que ainda há aquelas que não sofrem também com a amamentação. Sim, tem. Eu sou testemunha. Mas eu não sofri com a amamentação. Você vê que bem. E assim, a minha cunhada é uma também que nunca sentiu dor para amamentar. Então, assim, são poucas das que eu lido, Darleide. Vou te dizer, são poucas as que não têm dor. Então, assim, é bom a gente dizer isso para a pessoa não ficar se sentindo mal, se sentindo culpada. E, assim, naquele momento que ela está com dor, às vezes ela tem até raiva, né? Assim, daquele momento, né? E a gente tem que falar que isso é normal mesmo dela sentir. Boa. Né? Isso era a questão que você me tirou aqui a palavra. Exatamente isso. Nós estamos falando de um momento também que gera muito estresse. Sem dúvida. Gente, a pessoa olha para a criancinha, para o bebezinho, e de repente ele não é tão lindinho. De repente ele não é o amor da minha vida. De repente você não está linda não para tirar dorme, fotinho e pôr no Instagram dizendo, ai, como eu sou feliz como mãe. E sabe uma outra coisa muito importante, Darleide, de você falar? Essa coisa assim, de você não dormir, né? De você estar disponível o tempo inteiro. E hoje em dia a mulher, ela tem uma vida muito corrida em que ela faz muita coisa só para ela. E nesse momento ela vê que alguém precisa dela o tempo inteiro. E aí ela tem que deixar tudo que ela fazia antes para se doar completamente para aquele bebezinho. Eu digo que os 2 primeiros meses é isso mesmo. Então você tem que colocar na sua cabeça que os 2 primeiros meses é doação total ali mesmo, que eu já falei no outro programa. É doação. Né? E depois isso vai melhorando. Com o tempo isso vai melhorando. Fica mais tranquilo depois. E assim, eu costumo dizer que assim, quem identificou que é uma pessoa preguiçosa, é melhor que não tenha filho. Porque assim, essa é a hora da coragem, essa é a hora de ir lá fazer. Tirar a força de lá do fundo. Mas eu acho que não se tira um pouco esse mito de que a maternidade é realmente tudo muito lindo. Talvez já fique mais fácil dela entender enfrentar esse momento. É um momento de dificuldade. Ela está feliz? Claro que ela está feliz. A família está feliz. Mas ela está com sono, ela está com dor, ela está cansada, ela quer dormir, o bebê chora, e vem para o peito e dói. Então, enfim, é um momento de... E acho que é bom também a gente dar uma dica para os amigos, para as pessoas queridas. Evita a visita, né? Cuidado. Isso, primeiro mês, né? Primeiro mês a visita tem que ser respeitada, né? Assim, principalmente na casa. Assim, eu acho mais visita na maternidade, né? Visita rápida, é visita de médico, 15 minutos, 10 minutos, visitinha, né? Levou o presentinho, tal, ele é lindo, ótimo. Depois de uns 3 meses, você vê se realmente você pode visitar de novo. Outra coisa, Darleide, assim, que eu costumo muito falar, não põe a mão na mão do bebezinho.
né? É a única parte do corpo que ele consegue pôr na boca, é a mãozinha dele. E toda vez em que você vai e toca na mãozinha do bebê, toda sujeira ou qualquer coisa que estava na sua mão, vai para a mãozinha do bebê. Então, assim, eles são mais sensíveis, por mais que eles estejam sendo amamentados, mamando no peito, eles recebem mais proteção, mas é um serzinho mais sensível. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Pensar um pouquinho antes de colocar a mão no bebê, sempre lavar a mão antes, né? Beijinho na bochecha. Pois é, né? Beijinho atrás da cabeça, aqui no corpinho, né? Não precisa ser no roxinho, no pezinho, né? Pega no pezinho do bebê que está ali protegidinho com a roupa, né? Então, esses cuidados a gente precisa tomar mesmo, né? E uma coisa que a gente estava falando dessa coisa do amor, eu sempre falo assim para quem vai ser mãe de primeiro filho. Hoje em dia se fala muito no Instagram e coloca muita coisa no Facebook que, eu tô apaixonada pelo meu bebê, ele é lindo e maravilhoso, eu tô amando. Darleide, me desculpa, mas para mim isso é mentira, né? É muito difícil. Você pode amar o momento, mas como é que você vai amar uma coisa que é desconhecida para você, né? Então, assim, você pode amar tudo aquilo. Eu vou amar ser mãe, eu amo a maternidade, mas não tem ainda como você amar o que você não conhece. Então, assim, se as outras pessoas falam isso para você e você está se sentindo culpada porque você não tem esse sentimento, não se sinta. Isso é o mais normal de acontecer. Esse amor, ele vai nascendo aos poucos. Depois que seu bebê nasce, você vai conhecendo esse bebê e esse amor vai brotando e ele vai aparecendo. É uma coisa que só cresce, né? Não é aquela coisa de antes de você saber. Eu acho já tô incrível, né, amando. Eu acho que nesse momento tem muitas mulheres assim, Ai, que Ufa, lindo. ainda bem. Todo mundo sente isso, porque né? eu jurava que todo mundo amava a sua cria como nunca amou nada na vida. É um amor E eu não, que né? ele Ela, cresce tipo, com o tempo. Ai, que bom, amiga, desarma. Você não é a única. E eu acho que no segundo, no terceiro, no meu caso, no quarto, né? A gente já sente isso, porque você já conhece. Então, a gente percebeu muito isso, eu e meu marido, quando nasceu o segundo filho. Já era um amor que a gente já conhecia. O maridão então, tá aqui, como é o tá nome aqui, dele? Marco. O Marco, escritor, advogado. Muito bem. E nosso acompanhante, né? É, isso mesmo. Deixa eu incluir aqui uma questão, que o tempo voa, Sim. mas a Joyce está aqui no meu ouvidinho dizendo assim, inclui o pai aí nessa conversa, inclui o pai nessa conversa. Pai, onde é que fica o homem nessa hora para cuidar e ajudar nesse processo também, Olha, né? o marido, pai, enfim, tem um papel importantíssimo em todo esse processo. No pré-natal, no parto e do depois, claro, para dar todo o suporte que a mãe precisa nesse começo. Então, eu gosto até quando o marido vem nas consultas, porque ele traz às vezes coisas que a paciente não traz angústias que ela às vezes não consegue trazer. No momento do parto, ele tem um papel fundamental de ajuda, de apoio, seja a via de parto que for, mas o pai tem que estar junto. É importante, pelo menos, caso não tenha, pelo menos a figura do pai, pelo menos alguém muito próximo, porque assim, ela está muito fragilizada. Ela está muito né? fragilizada, ela precisa de apoio, ela está num momento de novidade, difícil para ela, então ela precisa de alguém e o pai tem um papel importante. E depois, claro, ela está cansada, ela está com sono, nada é tão maravilhoso assim, então o pai tem que ajudar, tem que entrar ali no trabalho, não tem jeito. Muito bom. Tati, quando você orienta... Tati, a gente já... É porque você é conhecida assim como Tati mesmo? Não, aqui eu já estou chamando a doutora de Elô. Pode chamar. Você inclui o pai nesse momento de ajuda do plano de parto? Do trabalho de parto, ele participa daquele momento inteiro, né? A gente sempre fala para ele, ele fala, mas e aí, onde é que eu vou ficar nisso? Né? E sempre nessa consulta que eu faço com eles, geralmente eu já falo, né? Você vai participar em tudo, então em todos os exercícios que a gente faz, porque a gente trabalha exercitando a paciente até o bebê quase nascer. O tempo todo, né? Então, assim, a paciente está ali agachando, caminhando, subindo step, dançando, né? Os nossos partos são assim. Então, assim, a gente faz a paciente realmente trabalhar até quase a hora do bebezinho tá saindo mesmo, porque aí é só depois que ela só faz força. E nesse momento todo o pai está interagindo junto, porque é importante a gente trazer ele junto. Então, fazendo massagem, apoiando a mãe, segurando ela quando ela agacha, ficando lá dela, dançando com ela. Aí né? eu fico pensando aqui naquela mãe que não teve esse apoio desse marido, ou por N situações, porque ela é mãe solteira, por um divórcio, qualquer coisa do gênero. Como faz falta, né? Muito. Ela pode levar uma outra pessoa que para ela seja muito importante, às vezes a mãe, né, uma irmã. E se ela não tem, a gente faz esse papel, né? O nosso objetivo ali é esse, né, também de dar apoio, de fazer a coisa mais humanizada possível fazendo isso. Tem jeito para tudo. Tem alguns pais que não conseguem, tem alguns pais que não passam conseguem. mal, né? Passam mal. Para ele também é uma situação nova. Ele também nunca viveu aquilo. Tem homem que, no caso, mais atrapalharia, né? Eu brinco que é cair que é para trás. A gente não precisa segurar. Já aconteceu de algum pai assistir e desmaiar? Acontece, claro. A sala é quente, às vezes, entendeu? Então, às vezes precisa de máscara, então ele não está acostumado com aquilo ali. Então, acontece, às vezes ele passa mal. É uma situação nova
brava, tá nervoso, tá Mas ansioso. eu acho que para a esposa, assim, meu marido... Mas ele estava Desmaiou por mim. Desmaiou de amor. Foi. Mas eu acho que em demais, parto né? normal acontece menos do marido passar mal. A cesárea Ele acontece interage um durante o pouquinho trabalho mais. inteiro, né? Eu acho que ele interage durante o trabalho inteiro, É. então ele se sente parte daquilo, Aham, né? Então, é e depois que o importante. bebê nasce também, né? Interagindo o tempo todo. Eu geralmente faço uma visita também depois na casa da mãe quando esse bebê nasce, e aí para dar autonomia para os dois, para o pai e para a mãe, ainda do que eles não conhecem, para eles começarem a fazer com aquele bebê e saberem interagir direitinho com o bebê e tirar as dúvidas que eles têm e tal, para os dois. Muito né? bom. Por isso que o Victor Serrão está participando, dizendo que ele e a esposa estão grávidos de 9 semanas, estão curtindo muito. Um beijo para Ana Paula da Conceição, a mãezinha. Um abraço muito especial para você, Victor. Fica aí junto, tá? Começo ao fim, quer dizer, nem tenha fim, seja depois que a gente é pai e mãe, é pai e mãe para sempre, né? Um abraço para Ana Souza. Quero mandar um abraço muito especial para muitos amigos e com quem estive nesse final de semana na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro. Um beijo muito especial. Foi uma delícia estar com todos vocês aí nessa cidade maravilhosa. Mas o ambiente ali que estava realmente muito incrível, muito especial. Um beijo para vocês, tá bom? Um beijo para todas as pessoas que foram ali como visitantes, enfim, muito bom. Estou devendo um abraço para os amigos da Igreja Adventista de São Caetano do Sul também. Passei por ali este mês. Um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, tá bom? E ainda devo um abraço especial para todas as mulheres, cerca de 400 mulheres com quem estive, todas esposas de pastor do centro, da região centro-oeste do Brasil. Beijo, muito especialmente para você, Débora, líder dessas mulheres todas, Débora Cavalcante. Um beijo para a Luciana, lá no Rio de Janeiro, para o marido Rogério, para o filho Rafael, para a vozinha Edir. Beijo muito especial, obrigada por todo o carinho, viu? Só tem 10 minutinhos agora para a gente continuar essa conversa. Puxa vida, tem uma moça aqui perguntando, será que quem tem endometriose pode engravidar, doutora? Já viu casos assim? Minha filha quase morre de tanta dor no período menstrual. Puxa vida, eu tenho medo que ela não engravide. Não, ela provavelmente vai engravidar. Que bom. Ela precisa ser tratada. Se ela tem endometriose, é uma doença que ela leva à infertilidade se não tratada. Mas, uma vez que ela tratou, ela consegue, ou por meios naturais, ou às vezes por meio de fertilização, engravidar. É uma doença que gera infertilidade, mas tratando dá para engravidar sim. Já deixamos uma mãe feliz, né? Fica tranquila, calminha. E aquela coisa assim, gera uma ansiedade na família, e isso, né, como nós falamos anteriormente. Agora, estão perguntando a respeito de ter menino ou ter menina. Tati. Agora com a Tatiana, né, doutora? Todo Isso é algo mundo, muito pessoal, todo né, mundo aqui no gente? Face perguntando, nas redes sociais perguntando, porque nós prometemos. O Ai, que é Vamos lá, essa vamos pauta lá. para você? Então, é algo pessoal e nada mais do que pessoal, realmente. Mas assim, eu já tinha 3 meninos, né? E queria muito tentar ter uma menina também. E comecei a pesquisar, né? Assim, como profissional da área da saúde, como mãe e tal, mesmo porque a gente só tem pesquisa como mãe mesmo, porque nada tão científico comprovadamente, né? Mas, assim, nas minhas procuras, o único artigo científico que eu achei era algo sobre alimentação, que quando a alimentação é mais rica em cálcio e magnésio, os óvulos conseguem captar mais óvulos femininos, né? E quando mais rica em sódio e potássio, isso é uma coisa que eu li, viu, gente, no Google, internet. Não é nem um artigo científico, Tatiana? Era um artigo científico, tá. mas agora Então, nem não me lembro despreza, a fonte. assim. Mas é algo assim, né, que a gente estava conversando. Pode-se ter vários viés dentro disso, né? Então, assim, é uma amostragem pequena, não é algo comprovado assim tão cientificamente, né? Mas que no meu caso deu muito certo. Não sei se Então foi você só era isso. mãe de 4 meninos. 3 meninos. 3 meninos. Já não me dê mais um filho ainda, gente. 4 tá bom. 3 4, meninos. isso. E aí, quis tentar o quarto e falei assim, bom, eu vou fazer tudo que está dentro do meu alcance. Outra coisa que a gente conhece, além da alimentação, de mais cálcio e magnésio para se ter menina e mais sódio e potássio para se ter menino, tem o que se dizem do período da ovulação, né? Então, se você está bem perto do seu período fértil,
é mais provável que seja menino, porque os espermatozoides masculinos, eles são mais rápidos, mas eles morrem mais rápidos. Então, eles chegam mais rápido, mas morrem mais rápido. E os femininos, eles demoram mais para chegar, mas eles duram mais tempo. Então, se você está um pouquinho mais distante do período fértil mesmo, é mais chance de você ter menina. O que dizem isso que aumenta a chance em 70%. Você pode ter 50% menino ou menina, então você já aumenta mais 20%, né? Então, eu acho que assim, tá? Dentro do nosso caso, fazer o que é do seu interesse. E você então, fez? Eu fiz. Além do que, coloquei nas mãos do meu Deus e falei para ele, vou fazer a minha parte, o senhor faz a sua. Se o senhor quiser me dar a minha menina, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, assim, eu realmente fiz... No meu caso, eu fiz ultrassom, Darleide, para ver o dia certo em que eu estava ovulando, para fazer mais próximo do período da ovulação mesmo, não tão próximo, mais distante, porque eu tinha essa facilidade muito grande de engravidar e ter menino. Então, eu fiz um pouquinho mais distante do meu período fértil, né? Então, fiz ultrassom para confirmar. Existem, hoje em dia, vários aplicativos que a gente abaixa no celular, e no meu terceiro eu fiz só pelo aplicativo, e foi o Pedro. Então, o aplicativo talvez não seja tão confiável, Às né? vezes, se Mas, tem uma relação antes do período fértil, teoricamente, aumenta um pouquinho a chance de menina. no seu caso, Não, né? doutora, peraí, Aumentou, Tati, né? Tati, Então. Tati. Vamos ouvir a doutora aqui nessa história. Não, mas, Como ó, é, isso é doutora? uma teoria, comprovar, né? hein? Vamos lá. É porque o que ela vai dizer agora, ela não leu no Google, tá, Tatiana? Isso. E mesmo assim não tem nada comprovado. É importante dizer. Não, é bem o que a Tati disse. Teoricamente, os espermatozoides femininos, eles são mais lentos, porém eles duram mais. E os espermatozoides masculinos, eles são mais rápidos, mas eles morrem mais cedo. Então, se você tem uma relação antes da ovulação, esse espermatozoide ele fica por um tempo ali até você ovular. Então, teoricamente, vem uma menina. Se você tem uma relação logo que você ovulou, ou assim, um pouquinho depois, o espermatozoide masculino ele é mais rápido, então e o óvulo já está lá, então ele acaba fecundando e vem um menino. Mas é uma Teorias. tentativa São e erro. Teorias, né? Que no meu quarto caso deu certo. Não Fica dá aqui pra o seu ter certeza testemunho. Fica a por minha isso. dica, mas é só uma dica, não é nada comprovado cientificamente. Gente, tendo mais dúvidas, querendo entender melhor essa história de magnésio, sódio, potássio, a alimentação dela, faz o seguinte, vai nas redes sociais que você encontra facinho a Tati, tá? Ela está no Instagram como Dicas da Tati. Dicas da Tati Oficial, no Instagram. E no Facebook tem a fanpage Dicas da Tati e tem o blog que é www.dicasdatati.br. Joyce, você me fez aqui uma lembrança. Posição de quê, amiga, que você quer saber? Ah, posição de menino, menina. Você prometeu isso também? Não, né? Olha, então eu também li sobre isso. Então, querendo saber mais detalhes, entre em contato com a Isso, Tati pelas melhor. redes sociais, que fica bem melhor. Doutora Heloísa, médica obstetra, aqui no programa de hoje com a gente. Programa lindo, assim, de falar de maternidade. E eu ia dizer também muito legal, né? Divertido, bom e gostoso de falar desse tema. Doutora, o que a gente não disse que precisa ser dito para aproveitar esses últimos minutos? Pensando na mãe, enfim, na família, o que você considera muito importante como médica obstetra? Como médico, o que eu recomendo é que a mãe, a partir do momento que ela vá, quando ela engravida, ela vai atrás de um profissional que ela confie, que ela tenha referências e que se aproxime das expectativas dela. E a partir do momento que ela escolheu aquele profissional, que ela seguir muito também pelo que o profissional fala, porque é uma coisa importante a gente saber que o paciente acredita naquilo que você está dizendo, exatamente, é uma relação de confiança que se estabelece com o médico obstetra. Então, talvez fazer uma escolha certa, baseada em, enfim, amigos, parentes, histórias, pesquisar sobre o médico, enfim, e depois, a partir do momento que está ali, confiar e acreditar que vai dar tudo certo, seguindo daquilo que ela trazer para o médico as expectativas dela para que aquilo aconteça. No meio do processo, pode mudar de médico? Acontece. Às vezes você percebe, você só conhece o médico conforme vai passando. Pré-natal é um período extenso, são 9 meses onde você cria uma relação muito profunda com a paciente. Então, às vezes, ela desiste por algum motivo, enfim, alguma coisa não se adequa àquilo que ela quer e ela muda, não tem Heloísa, problema. você tem ideia de quantos partos você já Nossa, fez? Já não contou? sei, não. São muitos. Nem um mês, ela sabe, Não né? sei. Eu tenho uma amiga que ela falou vários, assim, não. Darleide, a última vez que eu contei, tinha Nossa, passado de 5.000 partos. Eu falei, Não gente, sei. É 5.000 uma estimativa muito crianças. difícil. Você vem desde a faculdade, residência, enfim, é difícil.
E É a sua difícil. paixão, assim, esse momento lindo é da algo vida humana. apaixonante. Trazer uma vida ao mundo é muito bom. Você tem filhos também? Tenho uma menina. Que Tenho, delícia. de 2 anos. Muito obrigada, viu? Seu Imagina, foi um sorriso, prazer, obrigada. sua presença aqui com a gente e a sua palavra como prazer. médica. Muito obrigada. Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. E Tati, você? Muito obrigada, viu? De nada. Por sua participação e sempre muito bom também contar com profissionais como você, segura, competente e que acompanha tão de perto essa situação. Em alguns momentos a gente sente até que para a Tatiana é mais de falar do que acontece na prática, porque você acompanha todos os dias, né? Sim, a gente vivencia muito, né? Então fica mais fácil para você falar o que você vivencia, né? Mas que realmente é um momento que é maravilhoso, né? Não tem outro igual para mim. Seu recadinho para as mamães e para os papais? Eu acho que realmente é isso que a doutora Heloísa falou, né? Quando você estiver grávida, procure uma pessoa em que você tenha confiança e que realmente siga o que você tem vontade para o seu parto e para esse momento tão desejado e tão esperado, né? Seja mesmo que você veja isso mais para frente, que talvez não fosse o obstetra mais indicado, que você mude, que você vá atrás do seu sonho mesmo assim. Né? Que bom. Uma amiga da Yane dizendo assim, tentei o parto normal, cheguei a ter 8 dedos de dilatação, mas não deu e o médico preferiu a cesárea para não pôr em risco a vida do filho. Ele está ótimo, com saúde, graças a Deus. Ou seja, esse é um daqueles casos que, bem dito pela doutora Heloísa, o momento vai indicar. Tem que ser feito isso em função da vida, né? Em detrimento de você ter planejado ou não. Ou seja, o que nós dissemos aqui ao longo do programa é o ideal, um parto normal, bem acompanhado, com profissionais, com pessoas que têm a competência para isso, mas havendo alguma intercorrência, o médico deveria então levar em consideração isso com a mãe, com a família e chegar a fazer o que precisa ser feito. Ou seja, não estamos defendendo que um exclui o outro, muito pelo contrário. Somos a favor da vida com muita responsabilidade, né? Com saúde. Os dois felizes em casa é o que importa. Isso. Então, amados aí de casa, muito obrigada pela companhia, um beijo muito especial. A gente volta aqui na semana que vem. Na semana que vem vai ser um programaço também. Nós vamos jogar aqui brinquedos, jogos, vamos trazer terapeuta ocupacional, vamos trazer psicopedagogo e vamos aqui conversar sobre como ensinar o seu filho brincando. Aliás, brincar é uma grande experiência na vida. Beijo, até semana que vem. Não perde, tá? Até lá!